Dr. Kishin-san estava a 3 segundos de apertar delete quando sua mão congelou sobre o mouse. Eram 2h17 da manhã de 9 de janeiro de 2023 no Purple Mountain Observatory em Nanjing, China. A sala de controle estava vazia exceto por ela, o zumbido dos servidores, e aqueles números impossíveis brilhando na tela. Magnitude absoluta, 8.5. Órbita, hiperbólica, possivelmente interestelar. Velocidade, 180.000 km/h em direção ao sistema solar interior. E o mais impossível, previsões de brilho sugerindo que em outubro de 2024, este objeto seria visível a olho nu. Potencialmente o cometa mais brilhante em 27 anos. Mas isso era estatisticamente absurdo. Kishin tinha 29 anos, apenas 2 anos fora do doutorado. Astrônomos passavam carreiras inteiras sem descobrir cometa significativo. E ela encontraria cometa do século em sua 47ª noite de observação de rotina? Tinha que ser erro. Bug no software. Reflexo de lente. Satélite classificado erroneamente. Algo. Qualquer coisa menos o que os dados diziam. Ela checou calibração. Perfeita. Checou coordenadas. Corretas. Comparou com catálogos de objetos conhecidos. Nada correspondeu. Rodou o algoritmo de detecção 3 vezes. Mesmo resultado. Kishin sentiu náusea familiar, mesma sensação quando defender a tese e examinador apontar a falha que ela não vira. Aquela humilhação pública. 3 meses refazendo análises. A certeza devastadora de que talvez não fosse boa o suficiente para isso. Seu telefone tinha 47 mensagens não lidas do namorado Marcos, em Boston. Quando volta para casa? Sinto sua falta. Você está bem? Relacionamento à distância entre 2 astrônomos era complicado. Marcos tinha posição no Harvard-Smithsonian. Ela estava em Nanjing temporariamente. Plano era ela conseguir posição nos Estados Unidos até fim do ano. Mas descobertas assim podiam mudar tudo. Ou destruir tudo se estivesse errada. Kishin respirou fundo, pegou o telefone. Não Marcos. Dr. Shen Wei, seu supervisor, veterano de 40 anos que descobrira 8 cometas em carreira. Ele saberia. 3 toques. Zan. São 2 da manhã. Eu sei. Desculpe. Mas encontrei algo. Preciso que você olhe antes de fazer qualquer coisa. Envie coordenadas. Ela mandou dados brutos. Ouviu Shen digitando furiosamente do outro lado. Silêncio pesado. Depois, você verificou calibração? 3 vezes. Catálogos. Todos que temos acesso. Mais silêncio. Muito mais. Kishin contou os segundos. 27. Zan, se isso for real. Shen pausou. Não anuncie nada. Entendeu? Absolutamente nada. Preciso de confirmações independentes primeiro. Você sabe o que aconteceu com Takamisawa em 2019. Kishin sabia. Takamisawa, astrônomo japonês, anunciará a descoberta de cometa espetacular. 3 dias depois, revelou-se erro. Objeto era asteroide conhecido mal catalogado. Carreira dele nunca se recuperou. Virou exemplo de advertência sobre anúncios prematuros. Mas se é real, ela começou. Se é real, outros observatórios vão encontrar nas próximas 48 horas e você perde crédito de descoberta. Se não é real, você se torna a próxima Takamisawa. Shen suspirou. Zan, você é excelente astronoma. Mas descoberta assim, estatisticamente improvável. Especialmente para alguém tão jovem. Você entende minha preocupação? Ela entendia. Entendia perfeitamente. Jovem. Mulher. Asiática em campo ainda dominado por homens ocidentais mais velhos. Cada erro seria amplificado. Cada sucesso, questionado. O que eu faço? Continua observando. Coleta mais dados. Amanhã eu contato discretamente 3 colegas em outros observatórios. Pedimos que apontem telescópios para mesmas coordenadas. Se 3 fontes independentes confirmarem, então temos algo. Se não confirmarem. Ele deixou frase pendurada. Kishin desligou, olhou para a tela. Aquele ponto minúsculo de luz capturado por sensor CCD.
viajando milhões de quilômetros através do espaço. E talvez, carregando seu futuro inteiro. Ela tinha escolha. Podia seguir protocolo cauteloso de Shen, esperar validações, proteger reputação. Ou podia submeter descoberta ao Minor Planet Center imediatamente, reivindicar crédito oficial, arriscar tudo. Mas havia terceiro elemento que ninguém sabia ainda. 3 semanas atrás, ela receberá e-mail de Harvard-Smithsonian oferecendo posição júnior. Resposta exigida até 15 de janeiro, 6 dias. Descoberta confirmada de cometa significativo mudaria completamente sua barganha. Posição júnior poderia virar sênior. Salário dobrado. Reconhecimento estabelecido. Mas descoberta errada significaria fim de qualquer oferta. Às 3h42, ela tomou decisão. Abriu o formulário do Minor Planet Center. Preencheu coordenadas, magnitude, elementos orbitais. Adicionou nota, descoberta preliminar requer confirmação urgente. Cursor pairou sobre Submit. E então viu algo que fez estômago afundar. Timestamp no cabeçalho do arquivo de imagem. 2h03 da manhã. Mas relógio do sistema mostrava 2h17 quando ela primeiro viu. 14 minutos de diferença. Possível desincronização de relógio. Ou possível que alguém mais, em algum outro observatório, já tivesse detectado objeto na mesma janela temporal e ela estava prestes a submeter descoberta que não era a primeira. Pior cenário possível, ser segunda mas pensar que era a primeira. Parecer desesperada por crédito. Kishen fechou o formulário sem enviar. Escreveu e-mail para Shen. Encontrei discrepância temporal. Aguardando suas confirmações independentes antes de qualquer submissão. Mas sabia que nas próximas 48 horas, cada observatório automatizado do hemisfério norte apontaria para aquela região do céu. E se o objeto fosse real quanto dados sugeriam, outros o encontrariam. Corrida estava começando. E ela tinha deliberadamente escolhido não correr. Se você quer saber se os números de Kishen estavam certos, se aquele objeto realmente era a descoberta do século ou erro que destruiria sua carreira, e como uma escolha de 3h da manhã mudou não apenas sua vida mas como o mundo vê o céu, se inscreve no canal porque essa história de coragem científica está apenas começando. Kishen não dormiu. Às 6h, estava de volta ao telescópio, coletando mais dados. Cada imagem confirmava, o objeto estava lá, movendo-se exatamente como previsões orbitais indicavam. Não era erro. Não era artefato. Era real. Às 9h, Shen chegou ao observatório com 3 impressões de e-mails. Enviei pedidos de confirmação para Kitt Peak no Arizona, Observatório Europeu do Sul no Chile, e Mauna Kea no Havaí. Usei contatos pessoais, pedidos discretos. Não mencionei seu nome. Por que não? Shen sentou, parecendo subitamente cansado. Zan, preciso te contar algo. Sobre Takamisawa. Você disse que ele anunciou cometa que não existia. Não exatamente. Shen pausou, escolhendo palavras cuidadosamente. Cometa existia. Takamisawa estava correto. Problema é que astrônomo americano, Harrison Webb do Observatório Lowell, havia detectado o mesmo objeto 36 horas antes. Mas Webb estava validando dados antes de anunciar. Takamisawa, ansioso por descoberta, submeteu primeiro. Kishen sentiu algo gelado descendo espinha. E Minor Planet Center revisou timestamps. Descobriu que Webb tinha prioridade temporal. Creditou descoberta a ele. Takamisawa foi acusado de submissão prematura sem validação adequada. Mais tarde, rumores começaram, que talvez ele tivesse visto observações preliminares de Webb em rede compartilhada e confirmado com próprios dados. Shen a olhou diretamente. Rumores nunca foram provados. Mas a carreira dele acabou mesmo assim. Você acha que eu vi dados de alguém mais? Não. Shen foi rápido demais. Depois corrigiu. Quero dizer, não acredito que você faria isso conscientemente. Mas observatórios compartilham redes de detecção automatizada. Às vezes dados preliminares circulam antes de serem oficialmente publicados. É possível ver algo sem perceber que viu. A acusação velada pairou entre eles. Kishen sentiu raiva subindo. Eu não roubei descoberta de ninguém. Eu sei. Mas outros não sabem.
Por isso não mencionei seu nome nos pedidos de confirmação. Deixei parecer que eu descobri e estou pedindo validação de colegas. Shen se levantou. É para sua proteção. Mas parecia outra coisa. Parecia Shen posicionando-se para reivindicar crédito se descoberta fosse confirmada. Kishen passou o dia analisando cada quadro de dados que coletara. Verificou logs de acesso à rede. Não havia evidência de que tivesse acessado dados externos. Descoberta era dela, limpa, independente. Às 14 horas, primeiro e-mail de confirmação chegou. Doutora Sarah Mitchell, Kitt Peak Observatory Arizona, Shen, confirmamos objeto em coordenadas fornecidas. Magnitude aparente 18.2, movimento consistente com seus números. Elemento orbital preliminar sugere cometa de longo período. Impressionante descoberta. Quando submete ao MPC? 15 minutos depois, segundo e-mail. Dr. Carlos Mendes, SO Chile, confirmo. Objeto visível, parâmetros orbitais coincidem. Você ainda tem olho clínico, velho amigo. 2 de 3. Probabilidade de erro estava evaporando. Era real. Mas Shen não mostrou e-mails para Kishen. Ela só soube porque estava monitorando o servidor compartilhado do observatório, tecnicamente violação de protocolo, mas desesperação justificava meios. Às 18 horas, ela confrontou Shen em seu escritório. Você recebeu confirmações. Por que não me contou? Shen não pareceu surpreso que ela soubesse. Porque estou esperando terceira confirmação. E porque preciso que você entenda algo. Ele abriu gaveta, retirou carta antiga, papel amarelado, datada de 1997. Eu descobri cometa quando tinha 32 anos. Não era espetacular, mas era meu. Enviei descoberta ao MPC. 3 dias depois, descobri que astrônomo francês, Pierre Duchamp, havia detectado o mesmo cometa 2 semanas antes, mas esperava validações. Quando finalmente submeteu, MPC creditou a ele. Oficialmente, meu cometa era redescoberta independente. Nota de rodapé. Não primeiro descobridor. Shen. Você sabe quantas pessoas lembram de segundos descobridores? Sua voz tinha amargor de décadas. Exatamente 0. Então sim, sou cauteloso. Porque sei que fração de segundo faz diferença entre ser lembrado ou esquecido. Kishen entendeu então. Shen não estava protegendo ela. Estava revivendo o próprio trauma. E talvez, parte dele queria que ela experimentasse mesma dor. Ou pior, queria crédito de descoberta para si. Se você submeter usando seu nome, vou expor que dados são meus. Shen a encarou. E quem vai acreditar em você? Astronoma júnior de 29 anos contra veterano de 40 anos? Zan, você é talentosa. Mas este campo não perdoa juventude ou pressa. Ela saiu do escritório tremendo de raiva e medo. Ligou para Marcos em Boston. Ele atendeu no terceiro toque, voz preocupada. Kishen, você está bem? Não responde mensagens há 2 dias. Marcos, preciso de conselho. Não sei o que fazer. Ela contou tudo, descoberta, Shen, timestamps, confirmações, risco de ser segunda. Marcos ouviu em silêncio. Quando terminou, ele disse calmamente, submete agora. Mas se eu estiver errada, você não está errada. Você tem dados sólidos, 2 confirmações independentes. E Kishen, você sabe quem é Harrison Webb? O cara que descobriu o cometa de Takamisawa primeiro? Não. Eu o conheço. Trabalha aqui no Smithsonian. E sabe o segredo que ninguém fala? Descoberta dele foi acidental. Software de detecção automatizada pegou o objeto. Ele nem estava olhando para aquela região. Takamisawa estava fazendo varredura sistemática. Encontrou ativamente. Mas Webb tinha timestamp anterior, então levou crédito. Por que ninguém fala isso? Por que comunidade astronômica protege próprios? Especialmente americanos, especialmente homens estabelecidos. Marcos pausou. Kishen, se você esperar Shen, ele vai submeter com o nome dele como descobridor principal. Talvez mencione você como assistente. Talvez não. E você nunca terá chance assim novamente. Ele tinha razão. Ela sabia que tinha.
Mas a oferta de Harvard. Dane-se a oferta. Se você fizer essa descoberta corretamente, com seu nome, Harvard vai implorar para você vir. Não como júnior. Como pesquisadora principal. Às 22 horas, Kishen estava sozinha no observatório novamente. Abriu o formulário do Minor Planet Center. Desta vez, preencheu completamente. Nome do descobridor, Kishen Zhang. Observatório, Purple Mountain. Data da primeira detecção, 9 de janeiro de 2023, 2 horas e 3 UTC. Adicionou todos os dados orbitais. Magnitude absoluta. Previsões de brilho. E nota final. Confirmações independentes obtidas de Kit Peak e ESO. Cursor sobre Submit. Então porta do observatório se abriu. Shen Wei entrou, viu o que ela estava fazendo. Zhan, não. Já decidi. Você vai se arrepender. Comunidade vai questionar. Vão investigar. Vão descobrir que eu estava certa. Ela clicou Submit. Formulário foi enviado. Confirmação apareceu na tela. Submissão recebida. Número de designação temporária será atribuído em 24 a 48 horas pendente revisão. Shen ficou parado, rosto ilegível. Depois falou baixo. Você acabou de fazer inimigo de alguém que poderia ter sido seu maior aliado. Ou acabei de impedir que roubasse meu trabalho. Ele saiu sem responder. Kishen ficou sozinha, coração acelerado, mãos tremendo. Tinha feito. Irreversível. Nas próximas 48 horas, Minor Planet Center revisaria submissão. Checaria se alguém mais havia detectado objeto antes. Validaria dados. E então ou ela seria reconhecida como descobridora do cometa mais significativo em décadas, ou seria exposta como jovem ambiciosa que cometeu erro catastrófico. Não havia meio termo. As primeiras 12 horas foram silêncio. Kishen checava e-mail compulsivamente. Atualizava a página do Minor Planet Center. Nada. Apenas confirmação automática de recebimento. Marcos ligou às 8 horas. Dormiu? Não. Comeu? Não consigo. Kishen, você fez a coisa certa. Respira. Mas respirar era difícil quando carreira inteira dependia de validação que podia nunca vir. Às 13 horas do segundo dia, e-mail chegou. Não do MPC. De Dr. Timothy Bradshaw, diretor do Departamento de Astronomia da Universidade do Arizona. Assunto: sua submissão ao MPC. Mãos de Kishen tremeram abrindo. Dr. Zhang, fui contactado pelo Minor Planet Center para verificar independentemente sua descoberta de objeto designado temporariamente C2023A3. Confirmei detecção em nossas imagens de arquivo datadas 8 de janeiro, 23 horas e 47 UTC. Nota importante: nossas imagens são anteriores às suas por aproximadamente 2 horas e 16 minutos. Sistema de detecção automatizada identificou o objeto, mas aguardava a revisão humana antes de submissão formal. Você pode ter detectado independentemente, mas nossa prioridade temporal está documentada. MPC está revisando timestamps. Atenciosamente, T. Bradshaw. O chão desapareceu sob Kishen. 2 horas e 16 minutos. Diferença entre ser primeira descobridora ou segunda. Ela verificou logs obsessivamente. Sua primeira imagem, 2 horas e 3 UTC do dia 9. Bradshaw alegava 23 horas e 47 UTC do dia 8. Se fosse verdade, ele tinha prioridade. Mas algo estava errado. Kishen acessou o banco de dados público de observações astronômicas. Procurou por quaisquer uploads do Arizona daquela noite. Nada entre 23 horas e 1 hora UTC. O upload mais recente deles era de 22 horas e 31 UTC. Ou Bradshaw estava mentindo sobre timestamp, ou havia mantido dados privados até agora, exatamente quando descoberta de outra pessoa forçou sua mão. Ela respondeu cuidadosamente: Dr. Bradshaw, agradeço confirmação. Poderia compartilhar imagem original com metadata FITS completa? Para reconciliar discrepância temporal nos registros públicos. Resposta veio em 40 minutos. Metadata está sendo compilada. Será enviada ao MPC diretamente. Não posso compartilhar dados brutos com terceiros antes de revisão oficial. Tradução: não vou te mostrar porque pode revelar algo inconveniente.
Kishen ligou para Marcus. Alguém está reivindicando detecção anterior. Quem? Timothy Bradshaw, Arizona. Pausa. Bradshaw. Kishen, ele é complicado. Tem histórico de reivindicar descobertas em zona cinza. 3 anos atrás, houve controvérsia sobre asteroide próximo à Terra. Astrônomo amador na Austrália detectou primeiro, mas Bradshaw submeteu 6 horas depois alegando detecção independente com timestamp apenas minutos atrás do amador. MPC creditou Bradshaw porque tinha infraestrutura profissional verificável. Então ele rouba descobertas. Não provadamente. Mas opera em limites éticos. Marcus suspirou. E tem conexões. Está em comitê consultivo do MPC. A realização bateu como soco. Bradshaw estava em comitê que decidiria quem recebia crédito. Conflito de interesse óbvio, mas comunidade astronômica era pequena, incestuosa. Todos conheciam todos. Favores eram moeda. Kishen passou 18 horas seguintes fazendo o que fazia melhor, análise meticulosa. Baixou todas as imagens públicas do Observatório do Arizona da última semana. Checou padrões de upload. Descobriu que eles consistentemente publicavam dados 2 a 4 horas após coleta. Exceto naquela noite. Naquela noite específica, nada foi publicado até 14 horas depois, exatamente quando ela submetera sua descoberta. Não era prova de má conduta. Mas era suspeito. Ela documentou tudo. Screenshots. Análises temporais. Logs de servidor público. Preparou relatório de 15 páginas detalhando discrepâncias. Então fez algo arriscado. Postou análise em fórum público de astronomia com título: Preocupações sobre transparência em reivindicações de descoberta. Não mencionou Bradshaw por nome. Não precisava. Comunidade era pequena o suficiente. Todo mundo saberia. Resposta foi imediata. Alguns apoiaram. Boa investigação. Timestamps são sagrados em astronomia. Transparência é necessária. Mas outros atacaram. Astronoma júnior acusando sênior. Isso é desespero por crédito. Talvez foque em fazer ciência ao invés de politicagem. E então Shen Wei postou. Publicamente. Como supervisor de Dr. Zhang, devo notar que ela é pesquisadora dedicada, mas esta situação destaca a importância de validação adequada antes de submissões. Jovens cientistas às vezes agem prematuramente. Facada pelas costas. Pública. Calculada. Kishen sentiu raiva tão intensa que teve que sair do observatório, caminhar no frio de janeiro até mãos ficarem dormentes. Marcus ligou às 3 horas da manhã, horário dela. Vi o post de Shen. Que filho da... Ele está se vingando. Não. Ele está se protegendo. Se sua descoberta for invalidada, ele pode dizer que alertou sobre sua pressa. Se for confirmada, ele pode dizer que treinou você bem. Marcus parou. Kishen, preciso te contar algo. Lembra daquela oferta de Harvard que você recebeu? Sim. Eles retiraram. E-mail chegou hoje. Disseram que posição foi preenchida internamente. Silêncio. Depois Kishen perguntou com voz oca, por causa da controvérsia. Provavelmente. Harvard não quer cientista no meio de disputa de descoberta. Especialmente júnior, especialmente mulher, especialmente contra nome estabelecido como Bradshaw. Então isso era custo. Não apenas potencialmente perder crédito por descoberta, mas perder oportunidade de trabalhar com Marcus, de ter posição estável, de futuro que planejara. Eu estraguei tudo, ela sussurrou. Não. Você escolheu integridade. Sistema que pune isso é que está quebrado. Na manhã seguinte, e-mail do Minor Planet Center. Assunto: designação de C2023A3 Tsushinshan Atlas. Coração de Kishen parou. Tsushinshan era nome chinês do Purple Mountain Observatory onde ela trabalhava. Atlas era telescópio automatizado no Havaí. Não Arizona. Abriu e-mail com mãos tremendo. Após revisão de timestamps e metadata, MPC designa descoberta independente compartilhada. Tsushinshan Observatory Quadras Detecção 9 Jan 2 horas e 3 UTC. Atlas Telescope Automated System Detecção 9 Jan 1 hora e 18 UTC. Crédito primário. Atlas. Crédito secundário. Tsushinshan. Nota.
Reivindicação de T. Bradshaw, Arizona não confirmada por metadata verificável. Ela leu 3 vezes. Atlas tinha detectado 45 minutos antes dela. Sistema automatizado, não astrônomo humano. Mas tinha detectado primeiro. Ela era a segunda descobridora. E Bradshaw, rejeitado completamente. Metadata dele não passou revisão. Possivelmente fabricada, embora a MPC fosse diplomaticamente vago. Kitchen deveria sentir derrota. Era segunda, não primeira. Mas sentia estranha satisfação. Bradshaw fora exposto. Ela mantivera a integridade. E nome dela estava no cometa. C2023A3 Tsushinshan Atlas. Não era o que esperava. Mas era real. Era dela. Parcialmente. Marcos ligou. Viu o anúncio. Você está bem? Não sei. Perdi Harvard. Sou segunda descobridora. Mas Bradshaw foi exposto tentando roubar crédito. Ela deu risada sem humor. É vitória. É sobrevivência. E Kitchen. Há mais. O quê? Continue observando esse cometa. Previsões de brilho que você calculou. Se estiverem corretas, se for realmente visível a olho nu em outubro, será a cometa mais espetacular desde Alibop em 1997. Mundo inteiro vai conhecer C2023A3. E vão aprender quem o descobriu. Segunda descobridora humana ainda conta. Kitchen olhou pela janela para céu escurecendo. Lá em cima, 900 milhões de quilômetros de distância, pequeno cometa gelado viajava em direção ao Sol, transportando seu nome, carregando seus cálculos, provando que ela estava certa. Não era final que imaginara, mas era começo de algo maior. 9 meses se arrastaram como década. Kitchen voltou para a rotina de observações, mas agora cada noite era diferente. C2023A3 não era apenas objeto distante. Era testemunha silenciosa de tudo que ela arriscara. Em março, Shen a transferiu para projeto menos prestigioso. Reorganização departamental, ele disse. Mas mensagem era clara: punição por desafio. Em maio, ela se candidatou a 8 posições em observatórios ao redor do mundo. 7 rejeitaram. 8ª nem respondeu. Segunda descobridora não abria portas como primeira abriria. Marcos voou para Nanjing em junho. 3 dias juntos foram simultaneamente perfeitos e agonizantes, lembretes de futuro que planejaram mas que estava escorregando. Posso procurar emprego na China, ele ofereceu. Mas ambos sabiam que oportunidades dele em Harvard eram únicas. Em julho, Kitchen quase desistiu. Estava atualizando cálculos de brilho do cometa quando percebeu algo. Números eram ainda mais espetaculares que previsões originais. Se estivesse certa, C2023A3 atingiria magnitude -3 em outubro, mais brilhante que qualquer estrela exceto Sirius, visível até de cidades com poluição luminosa. Mas publicar previsões tão extremas era arriscado. Se estivesse errada, seria ridicularizada. A astrônoma que pensou ter descoberto o cometa do século. Ela publicou mesmo assim. Paper de 8 páginas em Astronomy e Astrophysics. Predicted Peak Brightness of C2023A3, Exceptional Visibility Event. Coautor, Marcus Shensin, mesmo sobrenome que supervisor, mas sem relação, ironicamente. Revisores foram céticos. Previsões parecem excessivamente otimistas. Sugerimos linguagem mais cautelosa. Mas publicaram. Comunidade astronômica reagiu com mistura de interesse e desdém. Alguns elogiaram a análise meticulosa. Outros sussurraram que ela estava tentando desesperadamente recuperar relevância. Bradshaw publicou resposta mordaz. Previsões de brilho de cometas são notoriamente imprecisas. Afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Setembro chegou. C2023A3 estava agora visível em telescópios amadores. Magnitude 7. Aproximando-se do Sol a 150 mil km por hora. E comportando-se exatamente como Kitchen previra. Em 27 de setembro, primeiro e-mail de astrônomo amador na Austrália, Dr. Zhang, vejo o cometa com binóculos. Magnitude aproximada 4,5. Suas previsões estão se confirmando. Depois Chile.
Depois África do Sul. Cada relatório confirmando trajetória de brilho que ela calculara. Em 12 de outubro, cometa atingiu periélio, ponto mais próximo do Sol. Kitchen estava no observatório com telescópio solar especial. Viu C2023A3 passar, cauda se estendendo por milhões de quilômetros, brilhando com intensidade surreal. Magnitude -2.8. Quase exatamente o que previra. E então começou. Fotos de pessoas comuns ao redor do mundo. Não astrônomos. Não cientistas. Apenas pessoas olhando para céu ao entardecer e vendo faixa brilhante de luz. Posts em redes sociais explodiram. Vocês estão vendo isso? O que é aquela coisa no céu? Cometa mais brilhante em décadas. Mídia pegou história. CNN, BBC, Al Jazeera. Não apenas sessões de ciência. Manchetes principais. Cometa do século visível, a olho nu. E em cada artigo, crédito, CN2023A3 Tsushinshan Atlas, descoberto por sistema automatizado e independentemente por Dra. Kitchen do Purple Mountain Observatory. Telefone de Kitchen tocou incessantemente. Pedidos de entrevista. NPR, New York Times, Nature. Ela aceitou todos. E em cada entrevista, contou história completa. Descobertas 2 horas da manhã, decisão de submeter, ser segunda mas estar certa sobre previsões. Em 15 de outubro, e-mail de Harvard Smithsonian. Não oferta de posição júnior. Oferta de pesquisadora sênior. Reconsideramos sua candidatura à luz de suas contribuições extraordinárias para a caracterização de C2023A3. Gostaríamos de discutir. Mas antes que pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Shen Wei publicou artigo em periódico chinês. Título: Descoberta e caracterização inicial de C2023A3, uma perspectiva do Purple Mountain Observatory. Primeiro autor, Shen Wei. Segundo autor, Kitchen Zhang. Ele estava tentando reivindicar crédito primário pela descoberta e análise. Reescrevendo história onde ele era descobridor principal e ela era assistente talentosa. Kitchen leu o artigo 3 vezes, sentindo raiva familiar. Mas desta vez, era diferente. Desta vez, ela tinha algo que Shen nunca teria: reconhecimento público de milhões. Ela escreveu resposta. Não em periódico acadêmico obscuro. No Twitter, onde tinha agora 180 mil seguidores. Post simples. Descobri C2023A3 sozinha às 2h03 UTC de 9 de janeiro de 2023. Calculei previsões de brilho sozinha. Risquei carreira submetendo contra conselho de supervisor. Mundo inteiro viu cometa porque eu estava certa. Não aceito ser reduzida a nota de rodapé na história de outra pessoa. Post viralizou. 40 mil retweets em 6 horas. Comunidade astronômica dividiu-se. Alguns apoiaram Shen. Hierarquia acadêmica deve ser respeitada. Mas maioria apoiou Kitchen. E então algo extraordinário. Bradshaw, Timothy Bradshaw, que tentará roubar descoberta, postou publicamente. Como alguém que cometeu erros no passado, reconheço coragem de Dr. Zhang. Ela fez ciência corretamente quando outros, incluindo eu, operamos em zonas cinzas éticas. Comunidade deve celebrar integridade. Não era desculpa completa. Mas era reconhecimento público de má conduta passada. Forçado por pressão pública que Kitchen gerara. Em 18 de outubro, Shen retirou o artigo. Publicou correção. Após reflexão, reconheço que Dr. Kitchen Zhang foi descobridora primária independente e autora principal das análises de brilho. Lamento qualquer confusão. Vitória. Não completa. Ela ainda era oficialmente segunda descobridora atrás de sistema automatizado. Mas vitória moral. Vitória pública. Em 23 de outubro, cometa começou a diminuir, afastando-se do Sol, voltando para a escuridão interestelar de onde viera. Mas deixou marca. 500 milhões de pessoas ao redor do mundo viram C2023A3. Mais gente viu este cometa que qualquer outro objeto astronômico na história moderna. E todos sabiam o nome dela. Marcus ligou de Boston. Vi oferta de Harvard. Você vai aceitar? Kitchen olhou pela janela. Céu de Nanjing estava nublado, mas sabia que lá em cima, seu cometa ainda brilhava.
carregando seu nome, provando que ela tinha razão. Sim, vou aceitar, mas com condições. Posição de pesquisadora sênior, laboratório próprio e liberdade para investigar má conduta científica em reivindicações de descoberta. Eles vão aceitar? Vão. Porque agora eu não preciso deles mais que eles precisam de mim. E era verdade. 9 meses atrás, ela era astrônoma júnior desesperada por validação. Agora era cientista que mundo conhecia. Não por política. Não por conexões. Mas por estar absolutamente, espetacularmente, inegavelmente correta quando importava. Um ano depois, Kishen estava no telhado do Harvard Smithsonian Center em Cambridge. Outubro de 2024. Exatamente um ano desde C2023A3 atingir brilho máximo. O cometa já estava além de Júpiter, invisível, retornando à escuridão. Mas deixará legado que nunca desapareceria. Seu laboratório tinha placa na porta. Dr. Kishen Zhang, Dinâmica de Pequenos Corpos e Ética em Descoberta Astronômica. 2 paixões. Uma nascida de fascinação pelo cosmos, outra forjada em batalha por reconhecimento. Marcos trabalhava 2 andares abaixo. Casaram em junho. Sem drama. Apenas 2 pessoas que sobreviveram distância, dúvida e descoberta juntos. Relacionamento com Shen nunca se recuperou. Ele se aposentara em março, 2 anos antes do planejado. Kishen sentia culpa complexa, não por ter lutado, mas por custo que outros pagaram. Bradshaw tornará-se aliado improvável. E-mails ocasionais, nunca mencionando o passado. Como se reconhecimento de erro tivesse liberado algo. Não amizade, mas respeito relutante. Em setembro, e-mail inesperado. Remetente, Yuki Takamizawa. Dr. Zhang, você fez o que não tive coragem de fazer. Quando me acusaram, aceitei silenciosamente. Levei 20 anos para entender que não era sobre dados. Era sobre quem eu era, jovem, não ocidental, ameaçando ordem estabelecida. Você lutou. E venceu não apenas para si, mas para todos nós que foram silenciados. Obrigado. Kishen chorou lendo. Sua história não era apenas sobre cometa. Era sobre gerações de cientistas, mulheres, asiáticos, jovens, outsiders, sistematicamente desacreditados. Em outubro, Nature publicou investigação, Desigualdades em crédito de descoberta astronômica. Mulheres recebiam crédito primário 60% menos que homens. Astrônomos asiáticos, 45% menos. Sistema não era neutro. Nunca foi. Mas estava mudando. Minor Planet Center implementara novas políticas, timestamps públicos obrigatórios, revisão cega, comitê de ética. Não perfeito, mas melhor. Naquela noite, Kishen deu palestra. Sala lotada, 400 pessoas. Título: O cometa que me ensinou coragem. 500 milhões viram este cometa, ela disse. Sabem por quê? Porque eu estava certa quando todos eram céticos. Porque arrisquei reputação em dados que acreditava. Mas custo foi real. Perdi oferta inicial. Fui atacada. Supervisor me traiu. Então não foi história limpa onde fazer o certo resolveu tudo. Silêncio. Mas aprendi que ciência não é apenas descobrir verdades. É ter coragem de defendê-las quando sistemas tentam silenciá-las. Toda vez que cientista aceita injustiça silenciosamente, tornamos mais difícil para a próxima pessoa lutar. Estudante perguntou: você se arrepende? Me arrependo de não ter documentado melhor. Mas de ter lutado? Nunca. Porque quando estou sozinha olhando o céu, sei que quando importou, quando tinha tudo a perder, escolhi verdade. Após palestra, jovem astronoma se aproximou. Meu supervisor está tomando crédito por minha análise. Não sei o que fazer. Documente tudo. Encontre aliados. Não lute sozinha. Kishen pegou sua mão. Será difícil. Mas viver com cumplicidade em próprio apagamento corrói a alma de forma que perder emprego não corrói. Semana depois, Marcos entrou no escritório. Aquela estudante seguiu seu conselho. Documentou. Foi ao ombudsman. Supervisor removido. Ela está recebendo crédito agora. Kishen sentiu calor no peito. Pequenas vitórias.
Não tão pequenas. Você está mudando cultura. Uma pessoa de cada vez. Naquela noite no telhado, Kishen disse: às vezes penso que C2023A3 me escolheu. Aquele momento específico. Se tivesse esperado um dia, talvez nunca tivesse submetido. Tinha que ser exatamente aquele momento. Destino? Não. Preparação encontrando oportunidade. E coragem de agir. Ela olhou para ele. Quantas descobertas foram perdidas porque cientistas não tiveram coragem? Quantas verdades enterradas porque era mais fácil ficar quieto? Por isso temos que lutar. Cada vez. Mesmo quando custa. C2023A3 estava a 1,2 bilhões de quilômetros, viajando de volta para a nuvem de Oort. Levaria 80 mil anos para retornar. Kishen estaria morta. Mas seu nome viajaria com ele. Sushinshan Atlas. Eternamente ligado ao objeto que brilhou tão intensamente que o mundo inteiro parou para ver. Não porque foi primeira, não foi. Não porque sistema foi justo, não foi. Mas porque quando chegou o momento de escolher entre conveniência e coragem, entre silêncio e luta, ela escolheu certo. E isso era o único legado que realmente importava. Porque ciência avança não apenas através de telescópios e equações, mas através de pessoas dispostas a defender verdade mesmo quando verdade as põe em perigo. Se essa história te fez pensar diferente sobre coragem, sobre custo de integridade, sobre como escolhas individuais mudam sistemas inteiros, se inscreve no canal. Porque todos enfrentaremos momentos onde precisamos escolher entre segurança e verdade. E histórias como a de Kishen podem nos lembrar que embora fazer o certo tenha custo, viver com compromisso custa alma.